Nos últimos anos eu tenho assistido a serem lançados cada vez mais livros sobre os grandes heróis gregos e não sei se pela questão do feminismo, não sei se pela questão até da influência do próprio TikTok, mas efetivamente eu tenho visto e ouvido muito, muito sobre este tema. Portanto, achei que era interessante vir falar um bocadinho sobre aquilo que foi a minha experiência com alguns livros de mitologia que eu fui lendo, sendo que estes livros têm a particularidade de não serem os livros clássicos, não vamos falar da Odisseia nem de nada do género, mas sim destes mitos recontados, principalmente recontados pelas vozes femininas que durante tanto tempo foram esquecidas e ficaram esquecidas e foram personagens secundárias, a maior parte delas, e aqui nós vamos ter uma nova perspectiva sobre estas personagens. Vou só pedir-vos para, se ainda não o fizeram, que subscrevam o canal, se gostarem do vídeo, por favor deixem feedback, digam o que vocês acham aqui em baixo na caixa de comentários, deixem o vosso like. O primeiro livro que eu trago hoje é a Odisseia de Penélope, da Margaret Atwood. Eu li este livro em 2018, quando esta edição saiu. Eu fiquei muito curiosa, nunca tinha lido nada do género. Gosto muito da escrita da Margaret Atwood, gosto muito da distopia e neste caso, deste livro em particular, é muito giro porque obviamente há uma crítica muito grande, principalmente a tudo aquilo que nós vamos assistir segundo a perspectiva da Penélope. À ganância, à luxúria, à violência gratuita. Há aqui uma sátira e há aqui um tom humorístico muito grande ao longo de todo o livro. É isto que eu me lembro mais do livro. Nós vamos ler a partir da perspectiva da Penélope, no fim de já ter falecido, e ela fala-nos a partir do inferno. Penélope era a esposa de Ulisses, caso vocês não conheçam a história de Ulisses foi para a guerra de Troia. Como ele nunca mais voltava, ela tinha imensos pretendentes que se queriam casar com ela, mas ela era tão devota e tão fiel ao esposo, que o que ela fazia? Ela dizia que lhes dava uma chance quando acabasse de tecer lá a cena que ela tinha que fazer. O que é que ela fazia? Ela passava o dia a tecer e depois à noite voltava a desfazer tudo e recomeçava. Só que aqui nós vamos conhecer uma Penélope que não é bem esta esposa devota, é uma mulher com personalidade. Se tiverem a oportunidade, leiam porque vale a pena. Há mais ou menos 2 anos eu conheci a Madeline Miller e a escrita dela, e ela é provavelmente a escritora de mitologia grega mais conhecida neste momento, mais reconhecida. De facto, ela escreve muito bem. E o primeiro livro que eu li dela foi o Circe, e provavelmente é, na verdade, o meu favorito, ainda mais do que o Canto daqueles. Eu adorei esta personagem. Nós aqui vamos conhecer uma personagem da mitologia que eu nem conhecia, na verdade, que é a Circe, e nós vamos perceber sobre a perspectiva dela aquilo que é ter crescido num ambiente próspero, mas em que ainda assim, apesar dela fazer parte de uma família poderosa, toda a gente a desrespeitava, toda a gente a humilhava, toda a gente a maltratava, inclusive os irmãos, os criados, os pais, até que de facto descobrem que ela tem poder. E é aí que ela passa a ser respeitada? Não. Como castigo, Zeus obriga ao exílio e manda para uma ilha deserta, onde ela fica completamente sozinha. Depois, obviamente, que ela vai passar por muito, sempre às mãos dos homens. Acho que em quase todos os livros que eu trago hoje e venho falar, um domínio do homem sobre a mulher, e neste livro ela também fala sobre isso, mas eu, sinceramente, aquilo que eu tirei do Circe é a resiliência e o poder feminino. Ela acaba por se apaixonar pelos humanos, o caminho dela cruza-se com o do Minotauro. Realmente aquilo que me ficou foi a força desta figura, desta feiticeira. Adorei, na altura que eu li, adorei e marcou-me. O Canto daqueles eu trouxe para vocês verem. É provavelmente um dos livros da mitologia mais falados neste momento. Ele explodiu no TikTok. E aquilo que eu realmente adorei neste livro é a humanização daqueles. Eu tinha muito aquela imagem, e aliás a mitologia passa muito aquela imagem de homem viril e grande e forte que chega e faz e não sei o quê. E aqui há um lado humano, sensível, muito mais interessante daqueles. Principalmente porque nós aqui no livro não vamos ter a voz da primeira pessoa daqueles, mas sim do seu amante. O príncipe Patroclo é quem nos vai apresentar a história de vida, não só a sua, como depois quando o seu caminho se cruza e a preparação deles e a ida deles para a guerra. Realmente o que eu retirei deste livro é o viver um amor
tão bonito e depois o facto de ser um amor homossexual ainda acaba por ser mais interessante. Madeline Miller tem este dom da palavra que também ajuda. Mais uma vez um recontar da história muito bonito, adorei. Agora eu vou falar de um livro que eu estava super entusiasmada para ler, principalmente por causa da nossa protagonista. O Olhar da Medusa, da Natalie Haynes, foi finalista da Women's Prize for Fiction. É elogiado pela Margaret Atwood e o Neil Gaiman, ambos escritores que eu adoro. Então eu tinha muitas expectativas. Mas vou começar já a avisar que eu gostei do livro. Também já conhecia a história da Medusa, a forma como ela foi contada, aquilo que eu retiro da história da Medusa. Basicamente a Medusa acaba por ser, na mitologia grega, um monstro que o grande herói conseguiu decapitar e usar a cabeça dela no seu... como é que se chama aquela cena que ele utiliza para se proteger? Epá, não me lembro. Mas é tipo... Não é um bastão. É tipo uma cena metálica redonda que ele utiliza para se defender, dado pela Atenas. E ele usa a cabeça dela lá e a Medusa basicamente tem o poder de congelar com um olhar as pessoas. Portanto, ela vendeu-se assim durante muito tempo a imagem de que ela é que era o monstro, mas na verdade nunca se explicou muito bem ou nunca se focou muito no porquê. E de facto eu já conhecia a história da Medusa, que ela era uma mulher muito bonita que foi violada pelo deus Poseidon no tempo de Atenas. Para além de sofrer o abuso sexual, que já é trágico por si só, ela foi castigada por Atenas por ter sido violada na casa dela. Castigar a vítima resulta imenso. Faz todo o sentido. Após ela ter sofrido o castigo de Atenas, que foi transformar o seu lindo cabelo em serpentes, ela depois foi decapitada por Perseu por causa de um favor que ele tinha que fazer para safar a mãe. Eu já conhecia isto, já achava esta história pelo menos muito cativante, prendeu-me, principalmente esta questão da injustiça. E então eu estava mesmo muito entusiasmada com o Olhar de Medusa. No entanto, apesar da pessoa que escreveu, a autora, a Natalie Haynes, estudar mitologia, não sei o quê, eu senti que é um livro excelente para nós conhecermos muito sobre mitologia, porque de facto ela cruza imensas personagens e isso é fascinante para alguém que não conhece muito, que é o meu caso. Eu conheci imensas histórias de imensas personagens que se cruzam ao longo do livro. A forma como ela descreve o deus Poseidon e Atenas fez-me odiá-los de morte, porque eles são mesmo mesquinhos. Pá, tudo o que vocês imaginem de defeito numa pessoa, estes dois têm, é horrível. E depois o herói que a mata, o herói humano, ainda tem mais piada. Humano não, porque acho que ele é meio humano, meio filho de Zeus, porque Zeus violou a mãe dele. Portanto, como vocês podem ver, o abuso sexual claramente é tipo um hábito neste mundo de Deus e é uma coisa que eu pelo menos fui percebendo ao longo principalmente dos últimos livros de mitologia que li. Há muito essa crítica do poder avassalador que os homens têm sobre a mulher, principalmente na questão do corpo da mulher e do abuso sexual. Elas estão constantemente a ser violadas. Aliás, neste livro há tantas violações que é tipo quase como se os deuses fossem comprar pão. É tipo a cena mais banal do mundo e acaba até por ser um bocado chocante. O que é que eu não gostei tanto no livro? Eu creio que é um livro tão acessível e nisso a autora teve realmente bem, mas acaba por ser tão direto, que depois ali a certo ponto acaba por ser demasiado básico, tipo muito young adult. Não sei, gostava que a escrita tivesse sido um bocadinho mais refinada, esperava isso e lá está, como também já tinha vindo de uma experiência com a Madeline Miller, que é uma excelente escritora, se calhar esperava uma coisa mais eloquente e aqui é uma coisa realmente muito direta, com muito diálogo. Lá está, vi nisto Young Adult. Acho que é um livro mais juvenil para um público não tão exigente, mas é um livro que, para conhecerem a personagem da Medusa, é muito interessante. É um livro que vocês vão colar completamente e eu aconselho muito. Ariadne foi outro livro que eu li, gostei muito. Era mais uma personagem que eu não conhecia. Ela é uma humana, filha do rei de Creta, irmã do Minotauro. Esse sim é realmente uma personagem da mitologia muito conhecida, que está preso num labirinto. Este Minotauro é fruto da relação extraconjugal da mãe da Ariadne com um touro. Ela apaixona-se por um touro loucamente, porque, mais uma vez, o Poseidon, para se vingar do rei de Creta, faz com que a mulher dele se apaixone por um touro, e então ela acaba por engravidar e ter o Minotauro, e eles depois acabam por prendê-lo num labirinto, e o rei de Creta depois começa a ir buscar bué pessoal para tentar matar o touro.
É tudo um jogo de poder e de ego. Poseidon está em todas, tipo, é mesmo um deus odioso. E mesmo a Atenas, não sei, eu fiquei com um bocado de ressentimento destes dois deuses, porque eles estão em tudo o que é péssimo nestes livros que eu fui lendo. Neste livro nós temos a irmã do Minotauro, que é a Ariane, e ela tem uma irmã mais nova também, e quando o rei de Creta vai buscar a Atenas imensos jovens para lutarem contra o Minotauro, e um desses jovens guerreiros é o Teseu, e ela, quando o conhece, apaixona-se por ele e então decide tentar ajudá-lo a matar o próprio irmão, o Minotauro, e eles fugirem. Só que isto dá 10 mil plot twists, acaba em tragédia, é que realmente, e mais uma vez, a personagem masculina é odiosa. É mais um livro em que as mulheres acabam por ser sacrificadas pelos pais, pelos maridos, pelos soldados, whatever, tipo, é um livro muito bem escrito, gostei muito, fez-me muito lembrar o Circe, a personagem, apesar da Ariadne não ser aquela força da natureza que a Circe consegue criar uma nova vida para si, portanto é interessante também este poder feminino. Leiam porque vale a pena. Outro livro sobre esta grande personagem, O Segredo da Medusa, da Anna Lynne. Por qualquer motivo, eu criei exatamente as expectativas contrárias ao outro. Eu achei que este fosse, como ele, lá está, é fininho, eu achei que este aqui seria muito mais leve, e não. Este aqui, a escrita também é uma escrita mais Madeline Miller, uma coisa mais séria, mais composta. Mas aquilo que me surpreendeu no livro, e mais uma vez a Medusa aqui é retratada como uma vítima de abuso sexual, ok? Ela aqui não é retratada como um monstro, mas ainda assim a história é muito diferente do olhar da Medusa. Enquanto no olhar da Medusa ela tinha o apoio das gárgonas, das irmãs, e acaba por ser abusada sexualmente pelo Poseidon para defender uma humana de ser violada, aqui é diferente. Aqui ela é sacerdotista de Atenas e ela acaba por ser violada na mesma pelo Poseidon, mas quando a Atenas descobre que ela foi violada, há quase uma raiva de Atenas. Eu quase que senti quase tipo inveja / ciúme, tipo uma cena mesmo estranha, porque ela acusa de luxúria, acusa de seduzir o tio, o Poseidon, acusa. Enquanto no primeiro livro ela acaba por castigá-la por ela ter sido violada no seu espaço, neste livro ainda é mais grave porque ela acusa de ter gostado de ser violada. E honestamente isto causou-me não sei, uma angústia pelas vítimas, um quase enjoo por esta deusa que é tão poderosa e tão ignorante. Neste livro, ela tem uma família, ela também tem as duas irmãs, mas as irmãs viram-se contra ela. A própria mãe é a primeira pessoa, em vez de a defender, a acusá-la do tipo, o que é que tu fizeste? Como se a culpa efetivamente tivesse sido da Medusa por ter sido abusada sexualmente, portanto. Aqui há outro peso, gostei muito deste livro. Ao contrário de O Olhar da Medusa, aqui a figura do Perseu acaba por ser redimida. Ele aqui não é... acaba por ser na mesma uma personagem meia fraca, honestamente, mas aqui ele redime-se porque ele tenta compreender a Medusa. Ele fala com ela, explica-lhe porque é que está ali, porque é que precisa da cabeça dela, que é para salvar a mãe. Ele acaba por lhe cortar a cabeça não para salvar a mãe, não pela glória, mas também para poder salvá-la do sofrimento eterno, porque neste livro ela tenta suicidar-se várias vezes, mas não consegue, ela está presa àquele sofrimento eterno. Mais uma vez é um livro que critica fortemente os homens e tudo aquilo pela qual as mulheres passam. Portanto, também foi uma coisa que eu gostei no livro. Acabou por me cansar aqui e ali, porque como eu já tinha lido O Olhar da Medusa, senti que algumas coisas se repetiram, mas é um livro que, se calhar, aconselho mais este, O Segredo da Medusa, do que propriamente O Olhar da Medusa. O Olhar da Medusa é mais interessante, talvez, para alguém que queira conhecer mais da mitologia e não se queira cansar muito. Eu achei, honestamente, este mais interessante, mas muito mais triste. E agora, para acabarmos em bem, trouxe o Lore Olympus, os Contos do Olimpo, o primeiro volume, a primeira parte. Para já foi ainda o único que eu li. Este livro, esta novela gráfica, venceu uma série de prémios do Goodreads e do New York Times. E se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver este livro ou de ler, façam um favor a vocês mesmos. Leiam, porque isto é simplesmente uma delícia. E
as ilustrações, pá, é tipo uma espécie de aguarela. Eu vou-vos mostrar e vocês digam-me se isto não é lindo. Isto é uma novela gráfica que fala sobre os grandes deuses da mitologia grega, mas que é escrito claramente num ambiente do século XXI, onde há carros, há smartphones, e a própria conversa entre estes deuses é claramente uma conversa muito de 2020 e picos. É muito giro exatamente por causa disso, porque as dinâmicas entre eles, os jogos de poder, os dramas estão lá, os egos dos deuses estão lá, as características deles estão lá, mas depois como o ambiente é o ambiente atual, acaba por ser muito, muito, muito engraçado. E tem qualquer coisa que eu não vou sei explicar bem o quê, mas é tão, tão, tão viciante. Aqui nós vamos acompanhar a Perséfone, uma jovem deusa que acaba por se mudar para o Olimpo e ela sai à noite com uma amiga. Elas vão para uma grande festa onde estão todos os outros deuses e está lá também o deus do submundo, o Hades, todo ele sombrio e não sei o quê. E ele elogia a um amigo, diz que é a coisa mais bonita que ele já viu, e Afrodite ouve e fica tão, tão zangada, tão ciumenta, que acaba por fazer lá as jogatanas dela de forma a que Hades mude de opinião sobre a Perséfone, só que aquilo corre-lhe mal. E acaba por se criar ali uma relação entre eles, um flerte, ali uma coisa que nos agarra completamente. À medida que eles se vão conhecendo um bocadinho mais, nós vamos conhecendo também outros grandes protagonistas, outros grandes deuses e todos os dramas entre eles. Afrodite, o filho de Afrodite, aquilo é muito, muito interessante. Há qualquer coisa que nos cola completamente nestes dois e neste universo de drama, de amores impossíveis, de ego. Se tiverem a oportunidade, leiam, porque é realmente uma delícia. Se alguém já leu, diga-me por favor aqui em baixo se colou tanto quanto eu. Por favor, se já leram algum destes livros, digam-me qual é que foi o vosso feedback. Se leram algum que eu não falei e que achem que é interessante ou que eu vou gostar, deixem-me por favor aqui também qual é que é ou quais é que são. E espero que tenham gostado. Beijoca, até para a semana.